Olá, meu nome é Marcelo Mozart, eu falo aqui para o canal Eu Vendo Mais por Telefone. Espero que vocês gostem, esse é o terceiro vídeo do canal e hoje a gente vai começar uma série que é o Momento da Verdade. Por que o Momento da Verdade? Porque eu falo de operações, onde eu atualmente atendo, né? Então, vocês estão vendo aqui uma situação real, né? Sou eu dentro de uma operação de televendas dentro de um cliente meu. Esse cliente aqui trata-se de uma distribuidora de produtos ligados ao comércio de água, e essa distribuidora ela tem hoje 4 posições de atendimento de vendas ativa. E hoje eu vim aqui para falar para vocês a respeito de gestor de televendas. Quem vai ser o líder que eu vou eleger para ficar à frente da minha equipe de televendas? Muitas vezes acontece, e não são poucas as situações, né, que nós promovemos um operador de televendas que já existe no quadro e nós promovemos esse operador para que ele, né, seja então um supervisor de televendas. Primeiro, eu acho que é importante colocar aqui o seguinte: existe uma diferença muito grande, não só de hierarquia, mas também de conhecimento em cargos dentro de uma operação. E eu vou abrir aqui um pouquinho mais para a gente poder ilustrar quais são essas diferenças, né? Nós temos hoje pessoas que têm lá um perfil mais analítico da operação, entende muito bem de indicadores de um televendas, indicadores de performance da operação como um todo e performance de cada vendedor. Cada vendedor tem uma carteira de clientes, uma região que já costuma atender, e isso entrega uma performance diferente dentro da realidade de carteira de cada um deles e dentro da realidade do próprio operador, a performance dele como vendedor. Então esses números eles precisam ser devidamente acompanhados e aferidos diariamente. A pessoa que faz esse tipo de controle tão minucioso da operação trata-se de um analista de operações. Ele não é supervisor de televendas. Ele é uma pessoa responsável pela gestão de indicadores como um todo. Inclusive, esse analista traz com ele, quando se trata de um televendas dentro de uma indústria, de um distribuidor, ele traz com ele a responsabilidade também de monitorar as metas de faturamento mensal e anual. E o desenvolvimento dessa operação é que vai trazer um número que pode se demonstrar satisfatório ou não diante dessas metas de faturamento. Essa pessoa que faz esse tipo de análise é um analista de operação. O perfil dele é diferente. Agora, a pessoa que é responsável pela motivação da equipe de vendas, que é responsável por resolver problemas de relacionamento com a equipe, que é responsável por se preocupar com o volume de vendas diário, né, a performance daquele vendedor, o quanto ele vendeu mais, ou quando ele vendeu menos, por que ele vendeu menos, aplicação de feedback para melhoria de abordagem. Esse personagem sim é o supervisor do televendas. Ele não é responsável por nada mais além disso que eu já citei aqui. A preocupação dele, o foco tem que ser a equipe, as pessoas que compõem essa equipe. Esse tem que ser o foco diário desse supervisor. Ele deve se preocupar diariamente com a motivação da equipe. Esse é o principal papel dele. Não cabe a ele ficar analisando indicadores de forma tão minuciosa quanto o analista. Os indicadores que esse supervisor tem que ter sempre, né, diariamente ali com ele, é vendas da equipe e vendas de cada vendedor. Número de ligações diário que cada vendedor faz, que são metas, vamos dizer assim, menores, né? A meta menor do trabalho,
a quantidade de esforço, né? O quanto esse vendedor está ligando no final de um dia de trabalho. Esses números é que são os únicos que esse supervisor deve se preocupar. Fora isso, o foco dele é motivação, que vai gerar resultado de vendas da equipe. Ah, Marcelo, mas eu tenho uma operação aqui na minha indústria que tem que sofrer um acompanhamento muito de perto do pedido de vendas até chegar no cliente, tem que rastrear na transportadora, tem que saber se a fábrica já entregou, ou tem que saber se o produto já chegou do fabricante, no caso de uma distribuidora, né? E se já saiu para entrega do cliente. Ah, eu tenho uma operação que tem uma rotina administrativa muito intensa, muito forte. Cada pedido tem que ter um protocolo, ele tem que ser devidamente acompanhado. Esse tipo de acompanhamento de rotina minuciosa, a priori, ele deve ser feito por uma terceira figura, que é o back office. Essas coisas pequenas que têm a ver com rotinas, né, de logística, de rotina de acompanhamento de pedido dentro da empresa, o próprio administrativo, né, como conferência de pedido, quando isso tem um volume muito grande e detém muito tempo para ser feito, quem deve fazer isso é um back office. Agora, se essas rotinas são pequenas, não ocupam um grande tempo de uma pessoa, de um profissional, ela pode ser feita pelo supervisor, mas deve-se desenhar, neste caso, uma rotina para que a maior parte do tempo desse supervisor fique focado na equipe. E durante alguns horários do dia, ele possa fazer os devidos acompanhamentos administrativos da equipe de vendas, né? Então vamos lá, nós já definimos aqui 3 personagens: o analista de operação, o supervisor e o back office. Em algumas empresas, o analista de operação é o gerente comercial, que é a pessoa preocupada com o número master, vamos dizer assim. É a pessoa que está preocupada com o número do representante externo, da equipe de vendas externa e da equipe interna de vendas ou televendas. Então esse gerente comercial também se preocupa com a análise de indicadores e de performance, tanto da empresa quanto da equipe de vendas, né? Agora, outra coisa importante que eu devo citar aqui é que na maioria dos projetos, ou nós promovemos um vendedor para ser um supervisor do televendas, ou então nós contratamos um supervisor. E eu quero falar aqui especificamente sobre a promoção de um supervisor de televendas. Você deve tomar cuidado com isso. Por quê? Se eu tenho um excelente vendedor, um televendedor que faz um volume grande de vendas, ele é um ótimo negociador e eu decido promover ele para supervisor, na expectativa de que ele consiga ser um multiplicador dessa habilidade dele. No entanto, é diferente você ser muito bom na execução de uma tarefa e você também ser tão bom para multiplicar ou ensinar essa tarefa para terceiros. Muitas vezes, na grande maioria, essas características não estão coligadas. Você pode ter um ótimo vendedor e não ter um bom multiplicador desse conhecimento. E se você cometer o erro de promover este vendedor à supervisão e ele não se adaptar, você vai ter 2 problemas. Primeiro, que você perdeu um excelente vendedor da tua equipe. E segundo, que você tem um supervisor que não pode ter o cargo dele rebaixado em carteira e você vai ter que obrigatoriamente demitir essa pessoa ou remanejar até mesmo de setor essa pessoa para poder justificar a saída dela diante da equipe de vendas. Então esse é um tipo de problema muito ruim, porque a empresa tem 2 prejuízos. Então o cuidado na promoção de um vendedor para supervisão deve acontecer. Você tem que ter bastante cuidado com isso. Uma coisa importante que você deve fazer, primeiramente,
é ter os marcadores de desempenho definidos. Quais são os parâmetros que eu vou utilizar para avaliar a performance desse vendedor quando promovido à supervisão? O que ele deve me entregar para que eu possa avaliá-lo como satisfatório ou não para a função? Esses marcadores de desempenho, eles devem ser muito bem traçados. Existe um livro chamado Quem? É o título do livro, agora não me recordo o autor, e ele traz belos exemplos de marcadores de desempenho. Esses marcadores de desempenho devem ser não só de performance de resultado individual, como também da equipe e também de comportamento. Então, esses fatores, eles devem servir como marcadores de desempenho na hora de avaliar a performance desse supervisor que foi recentemente promovido. Se você tiver os marcadores de desempenho do que diz respeito à produtividade atingidos, ok. Se você tiver problemas com marcador de desempenho comportamental, se essa pessoa demonstrar um comportamento inadequado, você deve avaliar se consegue corrigir isso ou se não consegue. Se não for possível a correção de questões comportamentais, realmente fica cada vez menos possível manter essa pessoa no cargo de supervisor, porque ele vai ser um líder e um líder tem que dar exemplo. Então, uma dica geral que eu poderia dizer no final de tudo isso, que resume tudo isso, é: tenha cautela na avaliação de um supervisor. E segundo, determine os marcadores de desempenho para que você não tenha dissabores e não tenha problemas lá na frente com esse profissional. Ok? Meus queridos, eu vou encerrando por aqui com esse vídeo. Espero ter ajudado. Não esqueça aí de contribuir com o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal e clique no sininho que tem aí embaixo para que você possa diariamente ser informado das novidades aqui no canal. Ok, meus caros? Muito obrigado pela atenção. Eu desejo boas vendas e sucesso para vocês.